Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Vamos pedir para que Jesus fale conosco nesta manhã, como Ele tem falado nesses dias, né? No primeiro dia, no primeiro culto, a Nil pregou aqui uma palavra muito importante sobre, se quisermos ter um 2025 abençoado, precisamos ouvir a voz de Deus. E nós aprendemos tudo aquilo que nos atrapalha no ouvir a voz de Deus e aquilo que coopera para a gente ouvir a voz de Deus. Porque se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente não vai ter direção. Ontem aqui o pastor Felipe falou sobre como agradar a Deus. Que nós tenhamos no nosso coração o propósito de agradar a Deus em todo este novo ano que se inicia. E todos os outros anos que virão. Como agradar ao Senhor. Que palavra abençoada, irmãos. Deus tem falado. E eu costumo dizer que nessas campanhas de início de ano, cada mensagem é uma peça de um quebra-cabeça, de um quadro que Deus está montando. E eu estou percebendo isso já nas primeiras mensagens que nós ouvimos aqui. E a mensagem que Deus colocou no meu coração. As peças elas vão se encaixando. Então que você esteja com o teu coração e o seu entendimento atentos àquilo que Deus está te orientando para este ano. Para que você tenha um ano vitorioso, abençoado, bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez e já operou neste culto ao Senhor. Estamos aqui para engrandecer o Teu nome, para adorar ao Senhor, o único Deus vivo, o único Deus digno de ser adorado e glorificado. E estamos aqui também, Senhor, reunidos em nome de Jesus, para ouvir de Ti a Tua instrução, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que nos muda, a Tua palavra que nos dá conselho, a Tua palavra que são mandamentos que devemos seguir e obedecer, a Tua palavra que nos consola, que nos conforta, a Tua palavra, Senhor, que transforma o nosso coração. Que o Senhor fale conosco, Pai, nesse terceiro dia desta campanha, desta caminhada de fé que estamos fazendo, Pai. Que em cada mensagem o Senhor continue falando ao nosso coração, que hoje o Senhor fale ao nosso coração, como o Senhor falou nos 2 primeiros cultos que nós prestamos a Ti. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te glorificamos, e os que assim creem digam amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos colocando diante de Deus, nesta campanha dos 12 dias, onde nós estamos entregando a Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos desafios, as coisas que nós almejamos alcançar em 2025, estamos consagrando a nossa vida ao Senhor, estamos dizendo a Ele: Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor me use neste ano, como o Senhor nunca me usou, que eu seja como aquela canção que nós entoamos, que sejamos como aquela flecha que acerta o alvo, que eu seja uma ponte para interligar vidas e pessoas e levá-las ao Senhor. Estamos colocando diante de Deus e consagrando a Deus as nossas vidas, as nossas famílias, para que tenhamos um ano abençoado. E você recebeu esse encarte, esse folder, onde aqui dentro você está escrevendo os seus pedidos, os seus alvos para 2025, amém? E aí eu te faço uma pergunta. De todos os alvos, objetivos, metas, sonhos, desejos, necessidades, projetos de vida, pedidos que você tem feito ao Senhor, e creia, Ele está ouvindo cada oração que você tem feito nesse lugar. O Senhor Deus está ouvindo os teus pedidos, as tuas orações. Ele está recebendo nos céus. Se você está orando com fé, em nome de Jesus, crendo no poder do nome do Senhor, se as motivações do seu coração são corretas, acredite, Ele está ouvindo a tua oração. Temos tantos testemunhos, irmãos, de irmãos que nos anos anteriores, eles relatam: olha, pastor, eu coloquei aquele alvo, aquele objetivo, aquele projeto, aquele sonho, aquela necessidade ali na campanha, e já no começo do ano Deus já respondeu. O nosso Deus é um Deus que responde oração.
Então eu quero te fazer uma pergunta de tudo que você tem colocado aqui e entregue para Deus, né? Porque se você só escrever e você não orar, isso aqui vai virar vela, isso aqui vira vela de crente. Então não basta você escrever. Quando você escreve, isso causa um efeito na tua mente de você se comprometer com o que está aqui e buscar o que está aqui diante de Deus. Porque não basta você escrever, você tem que escrever e orar. Você tem que falar com Deus e estar comprometido com o que você escreveu. Então eu quero te fazer uma pergunta. De tudo que você está pedindo para Deus aqui, qual é o pedido mais importante? Essa é a oração, esta é a pergunta que eu faço para você, nesta manhã. De tudo que você está pedindo para Deus, qual é o pedido mais importante? Deus espera que de tudo aquilo que a gente está pedindo para Ele nesta campanha, Deus espera que nós consideremos que o mais importante de tudo, seja os pedidos que nós estamos fazendo para o nosso relacionamento com Ele, para a nossa vida com Ele, de comunhão com Ele. Deus espera que nós consideremos que de tudo que estamos pedindo e colocando diante dEle, Deus espera que no nosso coração nós consideremos que o nosso pedido mais importante seja estar perto dEle, seja o obedecer os seus mandamentos, seja o viver em comunhão com Ele, em união com Jesus. Porque isso se trata de um projeto de vida. Andar na presença de Deus, em comunhão com Ele, em obediência a Ele, adorando somente a Ele, servindo a Ele, isto é um projeto de vida. Veja, o maior projeto de vida. Não pode haver maior projeto de vida do que viver em comunhão com Deus, em união com Jesus, obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, servindo a Ele de coração e com sinceridade. O maior projeto de vida. Agora, para que a gente seja bem sucedido na construção deste maior projeto de vida, nós precisamos de objetividade. Porque não adianta você ter consciência de que o maior projeto de vida na perspectiva de Deus é o seu relacionamento com Ele. Não adianta você ter consciência disso se você na prática você não construir isso e não nutrir isso com objetividade. O que significa objetividade? Significa foco, significa posicionamento, significa você saber o que você quer, significa você não se distrair com distrações. É um pleonasmo isso, né? Se distrair com distrações, aquilo que te tira do foco. Se entendemos, reconhecemos, e essa é a vontade de Deus, que nós entendamos que andar na presença dEle, em obediência, em adoração a Ele, por amor a Ele, é o nosso maior projeto de vida, então nós precisamos fazer isso com objetividade. Certo? Porque todas as outras áreas da nossa vida, casamento, família, criação de filhos, carreira profissional, o teu ministério que você exerce na casa de Deus, na obra de Deus, todas as outras áreas da sua vida, o cuidado com o seu corpo, tudo, família, criação de filhos, casamento, trabalho, estudo, tudo depende deste maior projeto de vida. E eu vou provar para você, porque Jesus ele diz em Mateus 6,33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Veja, Jesus está dizendo que devemos priorizar o reino de Deus, a vontade de Deus, o relacionamento com Ele, a vontade dEle. E então Ele diz, e então todas estas coisas, Ele estava falando das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos para viver nesse mundo. Todas estas coisas nos serão acrescentadas. Então, primeiro, relacionamento com Deus.
Se priorizarmos o nosso relacionamento com o Pai, nós temos a garantia dada por Ele de que Ele suprirá todas as outras nossas necessidades. E então, o seu maior projeto de vida, o seu principal projeto de vida neste novo ano é estar mais perto de Jesus, é ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo, é ser mais obediente a Deus, mais obediente à palavra do Senhor, é ser mais obediente à vontade do Senhor, aos mandamentos do Senhor, é cumprir o chamado dele para a sua vida. Esse é o seu maior, de tudo que você escreveu aqui, e você considera que isso é o mais importante. Se você ainda não considerou isso, quero convidar você a começar a considerar, para que nas outras áreas você seja uma pessoa bem-sucedida também. O apóstolo Paulo, gente, ele compreendia isso muito bem. É por isso que ele demonstra nas suas cartas que ele empreendia todos os esforços para continuar focado, com objetividade, no maior projeto de vida que Deus tinha para ele. Ou seja, viver para Deus e para o cumprimento dos seus propósitos. Veja o que ele diz em 1 Coríntios 9, versículo 23. E aqui será o nosso texto base, o nosso texto fundamental, que nós iremos caminhar nessas palavras de Paulo em 1 Coríntios 9. Ele vai dizer assim no versículo 23: tudo faço por causa do Evangelho. Veja, tudo faço por causa das boas novas de Jesus. Tudo faço por causa da mensagem da cruz. Tudo faço por causa de Jesus, o meu Salvador. Tudo faço por causa do Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E as boas novas e as boas notícias é que Jesus morreu no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, e a graça de Deus está disponível, e o perdão de Deus está disponível a todo aquele que crê, para receber a salvação do Senhor e a vida eterna, e ser feito uma nova pessoa, uma nova criatura. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele, cooperador com esta mensagem do Senhor. Outra tradução diz coparticipante. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador, coparticipante com este Evangelho do Senhor. E aí sabe o que Paulo vai fazer, gente? Porque Paulo era não apenas um cristão extraordinário, mas ele também era um escritor extraordinário. E ele foi muito usado pelo Espírito Santo para comparar a vida cristã, a vida com Deus, através de muitas metáforas. Então Paulo usava muito dessas metáforas ali do dia a dia da vida do povo, daquela sociedade greco-romana do primeiro século. E uma dessas metáforas que Paulo gostava de usar eram as metáforas esportivas, as metáforas atléticas. E então Paulo, ele vai demonstrar que ele construía esse propósito de vida, tomando como exemplo os jogos atléticos que haviam naqueles dias. Você sabe que nos dias de Paulo, era muito comum, nas maiores cidades do Império Romano, terem ali os Jogos Olímpicos, que os nossos Jogos Olímpicos hoje são inspirados naqueles jogos da antiguidade, no mundo greco-romano. Era muito comum ter arenas, pistas de corrida, locais onde havia luta livre. Então, os destinatários de Paulo estavam acostumados, familiarizados com esses acontecimentos esportivos daquela sociedade. Então Paulo, ele usa como exemplo essas competições. Eu acredito que os nossos educadores físicos aqui da igreja, temos atletas profissionais, atletas amadores, educadores físicos, vão se identificar bastante com a mensagem desta manhã. Então Paulo, ele compara a vida cristã, a forma como aqueles atletas, eles levavam a sério as competições. Então é sobre esse propósito mais importante da nossa vida que eu quero compartilhar com você hoje, e baseado em alguns princípios que Paulo ele traz para nós em 1 Coríntios 9, baseado na comparação que ele faz entre a vida cristã e as competições esportivas. Então veja, o primeiro princípio é que o prêmio de Deus,
o prêmio que Deus tem para nós como, entre aspas, atletas de Cristo, o prêmio é somente para aqueles que não se desviam dos propósitos espirituais que o Pai estabeleceu para nós. Olha o que ele vai dizer, Paulo, no versículo 24. Ele diz assim, ele faz uma pergunta. É uma pergunta retórica, obviamente. Vocês não sabem que, de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Paulo está tomando como exemplo a competição da corrida, ou da maratona. Somente um vai ganhar a medalha de ouro. Existe lá a medalha de bronze, existe a medalha de prata, as outras premiações. Muitos irmãos aqui correram aí a corrida da São Silvestre, ganharam lá sua medalha, né? E beleza, mas quem recebe a honra maior é aquele que chegou em primeiro, a medalha de ouro. E aí Paulo diz o seguinte, ele faz a comparação: olha, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo. Paulo está fazendo uma comparação, ele está falando do empenho, do comprometimento que devemos ter na nossa vida com Deus. Assim como um corredor, ele se empenha para chegar em primeiro lugar na corrida. Então o atleta, para levar o prêmio da vitória, ele precisa do quê? Ele precisa de disciplina, ele precisa de obediência às regras, ele precisa de treinamento, ele precisa de determinação, ele precisa estar comprometido com a sua saúde, para que ele possa ganhar uma competição. Não pense você que quando você está vendo uma corrida, ou qualquer competição esportiva, quem ganhou não chegou ali por acaso, irmão. Ali houve renúncia, houve empenho, houve disciplina, para aquela pessoa chegar ali onde ela chegou. Porque aquele atleta, ele tem um objetivo, que é terminar a prova como vencedor dela e receber o prêmio. Receber o prêmio. Agora, pode acontecer, meus irmãos, de um corredor, imagine um corredor que ele começou uma corrida, seja uma maratona, uma corrida, não importa. Não importa. Mas imagine que ele não terminou a prova, não foi até o fim, não atravessou a linha de chegada. Isso pode acontecer. Por quê? Pode acontecer desse atleta, profissional ou amador, não ter se preparado adequadamente para aquele embate, para aquela competição. Agora veja, o que Paulo está dizendo pelo Espírito Santo, o que o Espírito Santo quer que nós aprendamos com essas palavras escritas por Paulo, que assim tem sido a vida cristã de muitas pessoas. Muitas pessoas começam a sua vida cristã, muitas pessoas começam a sua corrida com Jesus, mas não dão continuidade a ela. Por isso que Paulo diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Muitas pessoas que começaram a sua corrida ou a sua caminhada com Jesus pararam pelo meio do caminho. Irmãos, eu tenho quase 40 anos de evangelho. Quantas e quantas e quantas pessoas eu conheço que ficaram pelo meio do caminho, não receberão o prêmio, não se prepararam para caminhar com Jesus, não cuidaram das suas vidas com Deus. Ao final de suas vidas, essas pessoas, elas não atravessarão, infelizmente, não atravessarão a linha de chegada lá no céu, não receberão o prêmio que Jesus tinha preparado para elas, reservado para os que vencerem. Então, corramos de tal modo, irmãos, que alcancemos o prêmio que Jesus tem reservado para nós. Por isso que a nossa vida com Jesus, ela requer esforço. A nossa vida com Jesus requer dedicação séria, intensa, para que naquele dia, quando os nossos olhos se fecharem nesse mundo, ou quando Jesus arrebatar a igreja, estejamos preparados para receber o prêmio. Amém? Corramos de tal modo. Significa que não podemos levar a vida com Jesus como uma brincadeira, certo? O segundo princípio espiritual é que a grandeza do propósito
a grandeza do propósito, ou seja, a grandeza desse propósito do nosso relacionamento com Deus, de estarmos vivendo por Ele, para Ele, por meio dEle, nos conduz a uma disciplina espiritual. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 25: todos os que competem nos jogos, Paulo está falando agora dos atletas profissionais, os atletas de alto rendimento. Não é aquele pessoal que joga aquela peladinha de final de semana, não. Ele está falando dos atletas de alto rendimento. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A pessoa entrou numa competição para ganhar. Quando você entra em algo, você entra para ganhar ou você entra para perder? Você entra para ganhar, certo? Então os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Queria que você fixasse na sua mente essa expressão: se submetem a um treinamento rigoroso. Veja, ninguém está obrigando, não é obrigado, é voluntário. Eles se submetem, eles se colocam naquela situação. Ninguém os está forçando aquilo. Existe um desejo, uma vontade, uma motivação. E por treinamento rigoroso, nós encontramos outras expressões para essa que nós encontramos na Nova Versão Internacional. Encontramos assim, que os que competem nos jogos, esses atletas, eles são atletas que em tudo, é o atleta que em tudo se domina, de tudo se abstém, aguenta exercícios duros. Por quê? Paulo está falando do quê? Da disciplina que o atleta precisa, se ele quiser vencer a prova. Todos os esforços que a pessoa empreender durante a competição serão em vão se ele não se preparou para aquela competição. Se ele não se preparou adequadamente, fisicamente, mentalmente. Por isso que o atleta, ele tem que renunciar a tudo que vai prejudicar o seu desempenho na hora da competição. O atleta profissional, ele não pode fumar, ele não pode beber, ele não pode cair na gandaia, ele tem que ter uma alimentação regrada, ele tem que ter boas horas de sono, certo? Eu acompanho futebol desde a minha adolescência, lá nos 80. Eu me lembro que tinha muito jogador de futebol que bebia, fumava, treinador que fumava ali no banco de reserva. Isso hoje é algo inadmissível, porque o profissionalismo vai tomando forma cada vez maior. Certo? Agora, vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. O atleta de alto rendimento, ele se submete a um treinamento rigoroso, em tudo se domina, ele de tudo se abstém, ele aguenta exercícios duros para ganhar a competição. E o que nós estamos fazendo na nossa vida diária, diante de Deus, para receber o prêmio que Jesus tem reservado para nós? A palavra de Deus está comparando a nossa vida com Ele, com as atitudes, com as escolhas, com o modo de vida, com o estilo de vida que o atleta tem que absorver para ganhar a competição. Por isso que nós não podemos viver uma vida cristã frouxa, uma vida cristã sem disciplina, sem renúncia, sem entusiasmo, porque senão seremos como aquele atleta relaxado, que não se preparou adequadamente para aquela competição. Porque assim como os músculos do corpo precisam de treinamento para crescer e se desenvolver, assim também a nossa musculatura espiritual. Então, irmãos, nós precisamos nos abster de tudo que nos atrapalha, do pecado, das distrações, das más amizades. Precisamos ter disciplina na leitura diária da Bíblia. Você tem lido todos os dias a palavra de Deus? Você tem meditado nas Escrituras? E você não pode tratar a Bíblia como uma caixinha de promessas. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. Aí você abre a Bíblia, onde cair é Deus falando com você. É óbvio que onde cair é Deus falando com você, Jesus, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não é assim que você aprende a vontade de Deus, tratando a Bíblia como um livro mágico, como um livro mágico que você abre e tem ali a palavra para você do dia, como se fosse um horóscopo.
Não é assim que você conhece a vontade de Deus. Isso é coisa de crente preguiçoso que não quer ler a Bíblia. Você tem que pegar a tua Bíblia todos os dias, lê-la todos os dias. Começa lendo um livro lá, escolhe o Novo Testamento. Vou começar pelo Novo Testamento. Aí você vai lendo capítulo por capítulo, todos os dias, orando. Senhor, me ensina. Antes de você ler a Bíblia, você ora a Deus: Senhor, eu vou ler a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que inspirou essa escritura, me guie nessa leitura. Que o teu Espírito Santo lance luz ao meu entendimento, ao meu coração, para que eu compreenda a palavra do Senhor. E aí, quando você acabar de ler a palavra, você ora de novo: Senhor, obrigado pela tua palavra. Agora, Jesus querido, me ajuda a colocar em prática aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi do Senhor. Todos os dias, falar com Deus, orar ao Senhor. Disciplina, se abster, dar o devido lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Porque é dessa forma que você vai construir e nutrir o maior propósito de vida que Deus tem para você. Amém? Porque como que nós vamos vencer, como Paulo diz, o dia mau, se não estivermos preparados? Como que vamos enfrentar o diabo quando ele estiver ao nosso redor, criando armadilhas? Como que nós vamos vencer uma tentação do pecado, quando nos sentirmos tentados, se não estivermos adequadamente preparados para essas batalhas espirituais, que vêm de fora de nós e que acontecem dentro da gente? Muitos crentes caem no pecado porque não estão preparados, não se prepararam. Por isso que Paulo, se utilizando de outra metáfora, uma metáfora militar, ele diz: estejam armados com toda a armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6. E Paulo está dizendo que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é de parte dela, é de toda a armadura. Para resistirmos ao dia mau, para enfrentarmos o diabo, para o vencermos a cada dia, para vencermos as tentações que estão dentro da gente. Porque nós temos um objetivo que é muito grande, irmãos. Veja o que Paulo diz no versículo 25, que o atleta, ele se submete a um treinamento rigoroso, não é isso? Ou, o atleta em tudo se domina, o atleta de tudo se abstém, o atleta aguenta exercícios duros, como dizem as diversas traduções. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo, isso não é de graça, tem um objetivo. E qual é o objetivo? Versículo 25. Todo atleta, na linguagem de hoje estou lendo, que está treinando, aguenta exercícios duros, ou se submete a um treinamento rigoroso, ou em tudo se domina, ou de tudo se abstém. O atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque ele quer receber uma coroa de folhas de ouro. Amém? O apóstolo Paulo, nesse texto que estamos lendo, lá no versículo 24, ele cita um prêmio, não cita? Para o prêmio que é entregue para o atleta vencedor. Esse prêmio que Paulo está falando, fazendo esta comparação, essa analogia entre a vida cristã e a vida do atleta, este prêmio é esta coroa de flores, que podia ser uma grinalda de pinheiro, que os atletas greco-romanos recebiam sobre a cabeça deles, quando eles ganhavam a competição, além da fama e da popularidade que eles recebiam por ganharem a competição. Um atleta profissional vive para isso, gente. Um atleta de alto rendimento vive para isso, ele quer ganhar. E eu conheço gente que é muito competitiva, não quer perder nem disputa de bolinha de gude, peteca, certo? E o atleta profissional, e mesmo os peladeiros de final de semana, veja os crentes aí, alguns até parecem endemoniados quando entram em campo, porque eles querem ganhar o jogo, não quer perder de jeito nenhum. Tem irmão que devia ser proibido de entrar em carro ou de jogar futebol, porque eles se transformam, né?
Agora, o que acontece, irmãos? Paulo está falando de uma coroa que era dada aos atletas daquela época, nos seus dias, de folhas, né? Folhagem. Aquilo com o tempo ia murchar. Aquilo com o tempo ia se desgastar, ia secar, envelhecer, esfarelar, se desfazer. E sem contar que essa coroa, ela também podia ser roubada. Ela podia ser destruída, queimada num incêndio. Por isso que Paulo diz que é uma coroa que, aliás, não dura muito. Certo? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, aí ele compara, aí ele faz analogia e compara com o prêmio que Jesus tem para nós. Nós, porém, nós quem? Nós os crentes, salvos por Jesus, lavados, remidos pelo seu sangue. Nós que nascemos de novo, nós que somos de Jesus, nós que pertencemos a Deus, nós que fomos gerados por Deus, por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo, nós que somos novas criaturas em Jesus, pecadores arrependidos, nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós que temos o sangue de Jesus repousando sobre nós, nós que temos o Espírito Santo pela graça de Deus habitando em nossa vida. Nós, porém, em tudo nos dominamos para alcançar uma coroa incorruptível, ou como diz na linguagem de hoje, uma coroa que dura para sempre. Ele está dizendo o seguinte, olha, se aqueles atletas se submetem a um treinamento rigoroso, eles de tudo se abstêm, eles sofrem para ganhar um prêmio que vai se desfazer, que vai se esfarelar, que vai murchar, que vai secar. Nós, porém, nós estamos construindo uma vida diante de Deus e vivendo esta vida diante dele, porque a nossa coroa é uma coroa que não se desfaz, ela dura para sempre. Você pode dizer amém? A coroa que Jesus tem para você, meu irmão, é uma coroa que nunca vai envelhecer, ela nunca vai enferrujar, ela não poderá ser roubada de você quando você recebê-la. Ela é uma coroa eterna. Jesus nos prometeu, veja em Apocalipse 2:10, ele disse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Mas veja, tem uma condição: a fidelidade ao Senhor. A fidelidade a Deus, aos seus mandamentos, é a condição para que Ele nos dê a coroa da vida. E novamente, Jesus em Apocalipse 3:11, Ele diz: "Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa." Guarda o que você tem. O que você tem que guardar para que ninguém tome a tua coroa? O que você tem que guardar? Guardar a tua vida com Deus, a tua comunhão com Ele, o teu relacionamento com Ele, a palavra de Deus. Guardar os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor. Andar em obediência na presença dEle, adorando somente a Ele, servindo a Ele de todo o coração. Se você guardar estas coisas, o maior propósito de vida, o maior projeto de vida, ninguém tomará a sua coroa. Mas aí, meus irmãos, os teólogos, os pastores, os estudiosos, nós temos uma dúvida. E não é uma dúvida problemática, não. É apenas uma dúvida, como seres humanos que temos. Se essa coroa prometida por Jesus é literalmente uma coroa que será colocada na nossa cabeça, ou se essa coroa é um símbolo dos galardões, das recompensas que nós iremos receber quando chegarmos no céu. Porque uma certeza, uma convicção nós temos, que nós seremos galardoados pelo Senhor quando chegarmos no céu. É como se o noivo estivesse presenteando a sua noiva quando a sua igreja chegar na Nova Jerusalém para as bodas do Cordeiro. Este presente do noivo é o galardão que nós vamos receber de Jesus quando estivermos na presença dele, no arrebatamento da igreja.
Então nós não sabemos se essa coroa é uma coroa, literalmente uma coroa, ou se são as recompensas, os galardões que iremos receber. O que importa é que Jesus tem preparado coisa linda e maravilhosa para nós, irmãos. O fato, meus queridos, é que lá em Apocalipse também, o apóstolo João, ele tem uma visão linda lá no céu, no trono de Deus. Há 24 anciãos. Possivelmente esses 24 anciãos sejam os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, os 12 príncipes de Israel. E cada um com a sua coroa, eles estão em volta do trono. Em determinado momento, esses 24 anciãos, eles pegam as suas coroas e depositam aos pés daquele que está sentado no trono. Então, meu irmão, se você receber uma coroa, literalmente, ou que não seja literalmente uma coroa, aquilo que você receber de Jesus, não será para você ficar lá desfilando nas ruas de ouro. Olha a minha coroa, como ela é linda. A minha coroa, irmão, minha coroa tem uma pérola a mais do que a sua. Você não vai ficar se gabando lá no céu, na Nova Jerusalém. Ao final de tudo, você vai pegar o teu galardão, a tua coroa, e você vai pegar aquilo e você vai colocar aos pés do teu Senhor. Você vai consagrar a Ele, você vai dedicar a Ele, num sinal de que tudo que você fez essa vida foi por amor a Ele, e que tudo que você estará recebendo por toda a eternidade é para Ele, é para a glória dEle. Amém? Por isso, irmãos, que nós temos que viver com objetividade espiritual. A nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, não pode ser uma coisa que a gente faz quando dá, quando a gente está com vontade, quando a gente sente disposição. A gente não vem no culto quando a gente tem vontade, a gente não ora quando tem vontade, a gente não lê Bíblia quando tem vontade. São coisas que nós temos que fazer. Disciplina, objetividade espiritual. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 26, ele vai usar a figura de dois atletas. O primeiro é o que ele já vem se utilizando dele desde os versículos que nós já lemos, que é a do corredor, a figura do corredor. Ele diz, assim, ele está se comparando a um corredor, a um maratonista. Assim sendo, não corro como quem corre sem alvo. Não corro como quem corre sem alvo. Até atletas amadores, quando se põem a correr, a praticar sua corridinha, como eu, não parece, mas eu corro. Você estabelece uma meta. Olha, hoje eu vou correr tantos kms, ou tantos minutos. Você tem uma meta, você estabelece uma meta. Porque quando você estabelece uma meta, você, aqui na sua mente, você se compromete com aquela meta. Então fica mais fácil ou menos difícil de você cumpri-la. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Outras traduções dizem assim: corro não sem meta. Ou não, eu corro não como indeciso. Outra tradução: não corro como a coisa incerta. E a linguagem de hoje, praticamente uma paráfrase do texto original, diz assim: por isso corro direto para a linha final. Objetividade. Então quando eu estou orando, eu sei porque eu estou orando. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu sei porque eu estou lendo a Bíblia. Quando estou no culto na igreja, eu sei porque eu estou no culto na igreja. Quando eu estou dizendo não ao pecado, eu sei porque eu estou fazendo isso. Quando eu digo sim para Deus, eu também sei. Quando eu vivo o Evangelho no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento com as pessoas, no meu casamento, eu sei porque eu estou fazendo isso. Intencionalidade, objetividade. Tudo que você faz na sua vida, você deve fazer levando em consideração a vontade de Deus e fazer isso sabendo por que você faz. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos: não corro como alguém que não tem um objetivo certo e determinado. Agora, imaginemos um corredor, seja um maratonista, um corredor qualquer, maratonista, vamos dizer assim. Um maratonista.
que está correndo na direção contrária. Imagina uma cena patética. Uma cena patética assim. Foi dada a largada, aí ele vai na direção contrária dos outros atletas. Imagine uma situação inusitada dessa. Foi dada a largada, ele corre para a direção contrária. Tem muita gente assim. Tem muito crente assim, confuso, crente indeciso, porque não querem ouvir a voz de Deus, como ouvimos aqui há 2 dias. Espiritualmente desconhecem como obedecer a Deus, ou seja, como atingir os alvos de Deus, as metas de Deus, os objetivos de Deus e o que Ele tem para dar. Tem muito crente assim, que quando Deus deu a largada, quando ele disse sim para Jesus, ele não cresceu, ele não se desenvolveu, está que nem uma barata tonta, está sem direção. Se alguém perguntar para ele por que você busca Jesus, ele diz, não sei. Imagine um atleta, um corredor desmotivado. Um outro cenário agora. Imagine um atleta desmotivado, sem coragem para correr, que não acredita em si mesmo. Tem muito cristão assim, que desconhece as suas virtudes que Deus colocou nele, que tem dificuldade de reconhecer aquilo que ele tem de bom. Ele acredita, como algumas canções que nós entoamos, que nos ensinam uma coisa muito errada, que não existe nada de bom em nós. É verdade que na perspectiva da doutrina do pecado, a famosa amartiologia, na perspectiva da doutrina do pecado, realmente não há nada de bom em nós que seja suficientemente bom para que a gente encontre a salvação ou a justificação. Nós precisamos totalmente da graça e do amor de Deus e do perdão dele. Mas isso não significa que só existe porcaria em você, que tudo que está em você não presta. Isso é uma mentira. Porque vamos partir do princípio de que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem uma coisa boa em você, a imagem do Senhor. O Espírito Santo habita em você, tem coisa boa em você. Tem virtudes em você, e você deve reconhecê-las e não se orgulhar por causa delas, no sentido de se ensoberbecer, mas oferecer os seus melhores talentos, as suas virtudes para a glória de Deus, para o bem-estar dos outros, para o seu crescimento como pessoa. Certo? Então há muitos crentes assim, que têm uma visão muito distorcida e depreciativa de si mesmo, acreditam que as coisas sempre darão errado, embora até conheçam algumas partes da Bíblia, não tomam posse das promessas do Senhor que o Senhor tem para elas. Imagine agora um outro cenário, um corredor que não tem consciência da importância da premiação, da vitória final, da sua premiação. Um atleta sem noção. Ele está ali, mas ele não tem noção da grandiosidade da premiação, da honra que ele vai receber se ele ganhar o prêmio. Dizem que o Garrincha era mais ou menos assim, né? Ele ia jogar na Suécia e perguntava, cadê o time do Bom Sucesso aqui? Estava meio perdido assim meio na história, dizem a lenda, né? Então há crentes que infelizmente são como esse atleta, que nada sabem a respeito e nada se importam com a sua vida após a morte. Irmãos, tem uma verdade nessa vida, é que um dia aqui a sua vida vai acabar. E ela vai começar em outro lugar, e tomara que seja no céu, e não no lugar que está lá embaixo. Sabe por quê? Porque a gente não pode viver a nossa vida como que se a gente nunca tivesse que prestar contas a Deus. Um dia nós prestaremos contas a Deus de como vivemos aqui. Então, a gente tem que viver essa vida sabendo que Deus tem reservado algo para nós. Não porque merecemos, mas pela graça dEle. Amém? Imagine agora um outro cenário, um atleta que não conhece ou desrespeita as regras da competição. Conversava com o Cristal, né, que faz parte da nossa equipe técnica, do nosso time de vôlei aqui da cidade. Comentava com ele sobre esse texto bíblico que Paulo cita em 2 Timóteo 2,5. Ele fala assim: o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras, segundo as normas. Não pode. Gente, até pelada, né? Até pelada os caras colocam lá uma regra, né?
mais ou menos assim, para que haja o mínimo de ordem naquela desordem, certo? Então, o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas. Imagine um corredor que entrou ali na pista e não conhece ou desrespeita as regras da competição. Por isso que as competições esportivas existem regras. E o atleta que não cumpre a regra, ele é desclassificado, ou ele é expulso, ou ele é eliminado daquela competição. Certo? Agora, tem muita gente levando a vida com Deus como se fosse um jogo na praia, um jogo de futebol na praia, num campinho aí de terra, onde não existem regras, não existe um juiz, a regra é de quem fala mais alto, ou do dono da bola. Hein, pastor Ronaldo? O cara fala, vocês não vão me botar no time, eu vou embora, a bola é minha. Tem muita gente achando que é assim, as regras são dele. A vida com Jesus não é assim. A verdade é que a vida com Jesus tem um justo legislador, um justo juiz, e é Ele que estabelece as regras, os mandamentos que devemos seguir, para que a gente alcance o prêmio. Amém? Porque quem quer viver com Jesus sem obedecer os seus mandamentos, estará desqualificado para receber a coroa que Ele tem para nós, amém? Ele disse, ser fiel até a morte, então você receberá a coroa da vida. Agora veja, Paulo, ele vai usar agora a figura de um outro atleta que ele não tinha usado até então, que é a figura do pugilista. Havia lutas greco-romanas naquela época. Então ele usa a figura do pugilista para ensinar a vida com objetividade, a vida com Deus com objetividade. Ele vai dizer assim no versículo 26, ele se coloca, ele se compara como um lutador. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Outra tradução, não luto como quem esmurra o ar. Na linguagem de hoje, também sou como um lutador de boxe, é uma paráfrase isso, né? Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Na mente de Paulo, ele está escrevendo assim, imagine alguém que entrou num ringue, um lutador, e ele começa a desferir, ele dá as costas para o seu oponente e começa a desferir golpes no ar, golpes sem sentido, aleatórios. Uma cena patética. Agora tem muita gente assim na vida cristã. Tem muita gente na vida com Jesus que está dando golpes errados, estão dando golpes no ar, sem objetividade ou golpeando os alvos errados. Tem muita gente golpeando a esposa, ferindo a esposa, machucando a esposa, não tratando com carinho, com respeito, com honra, como Pedro diz em 1 Pedro 3,7. Tem muita esposa golpeando o marido, não amando o marido, não o tratando com respeito, como diz também as Escrituras. Tem muito filho, jovem, adolescente, que está golpeando os pais, com desrespeito, com desaforo. O garoto não arruma a cama, nunca pagou um boleto, e aí vai reclamar que o bife está duro. Dá licença, meu caro. Dá graças a Deus. Não é verdade? Mãe, o bife não está bom hoje não. Né? O bife está duro, está seco. Não vou comer isso aqui. E aí a mãe como que se sente? A mãe que ficou a manhã inteira fazendo almoço, se dedicando a fazer a comida. Aí ela sente um soco no estômago, né? Ou aquele marido reclamão, que só reclama de tudo que a esposa faz não está bom. De repente você está golpeando o teu encarregado no trabalho. Você está dando golpes nos seus colegas de trabalho ou nos irmãos da igreja. Porque tem pessoas, irmãos, que por questões pessoais, por questões emocionais, psicológicas ou espirituais, estão vivendo uma guerra dentro delas. Existe uma guerra aí dentro, por algum motivo, por alguma razão não resolvida.
ou recente ou antiga do seu passado. Existe uma guerra aí dentro. Ao invés de você resolver essa guerra diante de Deus, você está colocando essa guerra para fora e está levando essa guerra para a vida de outras pessoas, muitas delas que não tem nada a ver com o teu problema, e você está dando golpes nas pessoas, em vidas, em alvos errados. Tem gente que vive para brigar com o pastor, gosta de dar umas pauladas no pastor. Às vezes é pela frente, às vezes é por trás. Dói mais. Agora, o mesmo Paulo, em Efésios 6, ele vai dizer que a tua luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a tua luta não é contra as pessoas. A tua luta é contra o diabo, é contra os demônios. Certo? Estamos empenhados numa batalha, numa luta espiritual. Paulo diz lá em Efésios 6, a nossa luta é contra as potestades, os demônios. E a nossa luta é também dentro de nós. Porque o apóstolo Tiago vai dizer que Deus não nos tenta, somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, a natureza do pecado que ainda está em nós. A natureza do pecado da qual já fomos livres da condenação deste pecado que herdamos de Adão. O pecado, fomos livres do poder do pecado, porque o pecado não pode nos dominar mais, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas não fomos livres ainda da presença da natureza do pecado, ela está em nós. Ainda que subjugada pela lei do Espírito que habita em nós, ainda ela está em nós, e nós precisamos vencer todos os dias esse inimigo externo que é o diabo e os demônios, e esse inimigo interno que está dentro de nós, que é a nossa própria natureza pecaminosa. É por isso que Paulo agora ele vai dizer o seguinte, e vai trazer um outro princípio, que objetivos espirituais exigem atitudes espirituais. Ele está falando de golpear, né? Ele traz a figura das mãos que golpeiam um alvo, de um atleta que está golpeando o seu oponente para ganhar o prêmio daquela luta. Aí ele diz o seguinte: agora eu preciso voltar-se para mim mesmo, porque eu tenho inimigos internos, eu tenho fraquezas, eu sou suscetível ao erro, eu não sou perfeito, sou um pecador arrependido, então eu preciso cuidar de mim, então eu preciso esmurrar, entre aspas, as coisas ruins que estão em mim. Por isso ele vai dizer no versículo 27, contudo esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Para você entender melhor essas mesmas palavras de Paulo na linguagem de hoje, eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Obviamente quando Paulo diz, esmurro o meu corpo, obviamente, né, irmãos, que ele está falando metaforicamente. Tem uns crentes doidos aí que estão praticando o esmurro, literalmente esmurrando o próprio corpo, esmurrando o próprio ventre. São os malucos que estão por aí, né? Paulo está falando metaforicamente, porque a ideia aqui não é você, vamos agora, irmãos, todo mundo vem aqui na frente, vamos agora se esmurrar. Não é isso. Paulo está falando de disciplina espiritual. Ele está falando de como ele subjugava o próprio corpo à disciplina. Porque, gente, o nosso corpo, ele possui necessidades, não possui? A gente precisa dormir, não precisa? Precisa dormir? Mas se a gente dormir todo dia ao meio-dia, o que vai acontecer? A sabedoria divina diz que a pessoa que só vive dormindo vai empobrecer. Não é isso? Nós precisamos comer, não precisamos? Tem muita gente já pensando no pastel da feira no almoço, certo? Tem muita gente já com o estômago roncando. Precisamos comer, porque como diz o velho deitado, saco vazio não para em pé, certo? Nós precisamos comer. O nosso corpo, a biologia do nosso corpo, o que é o nosso corpo, gente? É uma máquina de metabolizar alimento para que ele continue vivo. É isso, certo? Começa com a mastigação até no final, quando você lança lá os seus dejetos, o seu corpo vai sendo nutrido
É uma necessidade que nós temos. Agora, a glutonaria é pecado, não é? A gente não pode comer além daquilo que a gente aguenta, ou que já estamos satisfeitos. A Bíblia fala que é pecado. Nós temos a necessidade de sexo. As pessoas têm essa necessidade. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 7. É melhor casar do que viver abrasado. Agora, você não vai casar só porque está abrasado. Porque casamento não é só apagar o teu fogo. Casamento é muito mais do que isso, certo, irmão? Ok? O sexo é uma bênção, foi dado por Deus, só que ele tem que ser praticado dentro da esfera do casamento. Ok? Então veja, nós temos necessidades. Só que essas necessidades, elas precisam ser supridas com equilíbrio, com disciplina. Ok? E sem contar a inclinação que nós temos para o mal, para o pecado, para fazer a vontade da nossa carne, ao invés de fazer a vontade de Deus. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo: olha, para eu alcançar o prêmio que Jesus tem para mim, eu preciso ter uma disciplina. Disciplina na oração, já falei aqui, disciplina na leitura da palavra, vigilância contra o pecado, para que você não seja pego num laço do inimigo e permaneça em pé na presença de Deus. Disciplina em toda a nossa forma de viver. Por isso que a nossa vida, ela tem que ter disciplina em outras áreas. Você tem que ter uma boa alimentação, irmão. Você tem que ter boas horas de sono, certo? Você tem que cuidar de coisas que abençoam a sua vida, que te trazem qualidade de vida, que melhoram o seu bem-estar, certo? Lembre-se que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele. Então andar com Deus, gente, exige o quê? Disciplina espiritual. Significa a gente sacrificar tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Hoje existe muito entretenimento, irmãos. Muito entretenimento. Eu lembro quando eu e a Nil nos casamos em 93. Quando nos casamos em 93, em Suzano não tinha shopping, não tinha cinema. Na televisão tinha apenas 3 canais. Você lembra disso? 13 canais. Quem lembra disso? Não tinha internet. Não tinha esse monte de streaming que tem aí, aplicativo, celular, não tinha nada. Aí o que acontecia? As pessoas não tinham o que fazer. Irmão, o marido falava assim para a esposa falava assim para o marido: hoje o irmão Marcelo vai casar com a irmã Nilcimar, vamos lá? Porque não tem o que fazer. Então você fazia casamento, gente, a igreja ficava lotada. Não é isso? Mesmo que não houvesse festa, os irmãos estavam esperando. Onde que nós vamos comer coxinha? E às vezes ia mesmo aquele batalhão de gente. Mas hoje, gente, é tanta distração. E essas distrações, nós não podemos permitir que nos tornemos escravos delas. É aquela série da TV, é você ficar rolando o seu aplicativo do Instagram, do Facebook, de repente você está ali 1 hora, e você perdeu tempo naquilo que não te trouxe nenhum benefício. O lazer, ele é importante. O entretenimento, ele tem o seu lugar, para você aliviar as tensões, relaxar, é importante. Mas a gente não pode se tornar escravos dessas coisas, até porque algumas delas nos trazem conteúdos que vão contaminar o nosso coração, a nossa mente. O salmista, ele diz no Salmo 131, se eu não estiver enganado: não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. E você sabe do que eu estou falando. Então, tudo isso exige disciplina pessoal. Ah, não consigo dormir. Ah, você não consegue dormir? Você fica até 2 horas da manhã no celular, com aquela luz no teu olho, hipnotizado. Aí como que você vai querer dormir? Você tem que preparar o teu sono, irmão. Preparar o teu sono. Coloca uma luz baixa, desliga tudo, vai orar, vai falar com Deus, vai ler a Bíblia, certo? Você está cuidando da sua vida, cuidando de você. Às vezes a gente quer cuidar da vida dos outros, né? Não cuida da nossa própria vida.
Então olha o que Paulo fala: esmurrar, subjugar, escravizar o corpo significa o quê? O correr de tal maneira, agora juntando as duas metáforas, o correr de tal maneira que ele falou lá no versículo 24. Tudo isso, correr de tal maneira, subjugar o corpo significa disciplina espiritual. Certo? Esmurrar o próprio corpo e reduzi-lo à escravidão é também a atitude que nós devemos ter para com o pecado, porque preste atenção no que eu vou dizer. A santidade, irmãos, não é um estado de espírito. Estou em santidade, estou andando sob nuvens, não é? Eu sou muito espiritual, não é? Estou em santidade, não toque em mim, não é? A santidade, gente, ela não é um estado de espírito, é uma questão de atitude em relação ao pecado. E isso é santidade. É a sua atitude em relação ao pecado. É como você diz não ao pecado. É como você se afasta ao pecado. É como você não fica brincando com o pecado. Certo? Por que você acha, gente, que José, ele saiu correndo lá da mulher do Potifar, que estava assediando ele? Não sabemos por quantos dias levou aquilo, mas o texto dá a entender que aquilo levou muito tempo. Sabe por que José, ele saiu correndo quando a mulher agarrou ele, quando não tinha ninguém em casa? Sabe por quê? Porque ele não gostava de mulher? Pelo contrário, é porque ele gostava de mulher. E só que aquela mulher não era dele. E porque ele temia Deus. E porque ele queria manter o seu propósito de vida vivo. A primeira coisa que ele disse para aquela mulher foi: como que eu cometeria este pecado contra o meu Deus? E disse: você não é minha mulher, você é a mulher do outro, do meu patrão. E aí ele saiu correndo. Sabe por que ele saiu correndo? Porque ele sabia que aquilo era um foco de tentação para ele. Que ele se ficasse dando mole, ele ia cair naquele pecado. Saiu correndo. Pagou caro por isso. Foi acusado injustamente de assédio sexual. Mas depois Deus o honrou. Deus o abençoou. De tal maneira, porque ele foi fiel ao Senhor. Deus nos dá poder, gente, para vencer o pecado. Deus nos dá poder para a gente viver essa disciplina. Aquilo que Paulo fala em Romanos 6. Que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a graça, o favor imerecido de termos recebido o Espírito Santo, que nos dá poder para vencer o pecado. Certo? Então, meus queridos, para a gente concluir, o seu maior propósito de vida para este novo ano é o quê? É comprar uma casa nova, um imóvel novo, trocar de carro, fazer uma transição de carreira, ganhar mais dinheiro. Tudo isso é bom e nada disso Deus condena. Busque essas coisas, coloque-as diante de Deus. Provérbios 16 diz: entregue os seus planos ao Senhor e Deus os abençoará. Mas todos esses planos dependem do propósito maior, que é você colocar o reino de Deus, a vontade de Deus na sua vida em primeiro lugar. Porque aí todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então o seu maior propósito de vida para esse novo ano é estreitar, é melhorar o seu relacionamento com Deus. É estar mais longe do pecado e mais perto de Deus. Mais longe do pecado e mais perto da Bíblia, da palavra do Senhor. É ser mais obediente aos mandamentos do Senhor. É servir mais a Deus e as pessoas. É você ser um agente de transformação de Deus na vida dos outros. Este é o seu maior propósito para 2025? Quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar a Deus.